Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Luiz, autor do livro Caminhos para o Cálculo, Noções Básicas e Aplicações, lançado pela Livraria da Física recentemente, agora em abril. Você pode adquirir esse livro diretamente lá pela Livraria da Física ou com o autor, diretamente comigo, através do Instagram, @livroleandro, ou então Facebook, Livro Leandro Luiz, ou então através do e-mail livroleandro@gmail.com. Vou desfolhar aqui algumas páginas com vocês para vocês verem. Olha que legal, logo de introdução tem uma frase minha aqui que fala que estudar é como paragrama ou varrer folha. Se você deixar acumular, provavelmente não irá realizar a tarefa dentro do tempo e poderá não ter o mesmo sucesso ao término. Fica a dica aí. Aqui eu falo um pouco sobre o autor, as dedicatórias e o prefácio, e vamos para o sumário, que muitas pessoas pedem em minhas redes sociais. Olha só, primeiro capítulo eu dedico a uma breve descrição histórica, matemática básica, ou seja, uma introdução para te preparar para o cálculo, Fala sobre potenciação, operações com potência, múltiplos e submúltiplos, cálculo de gotejamentos e etc. No capítulo 2, eu falo sobre conjunto e sistema de coordenadas, também conjuntos numéricos, No finalzinho aqui é bem legal que eu falo sobre pixel e voxel, tá? Muito utilizado aí na área de saúde, que trabalha com tomografia computadorizada, mas para poder entender, O terceiro capítulo é bem importante, que é sobre funções, tá? Por que as funções são importantes? Porque tanto o limite, a derivada e a integral, tá? Utiliza sempre, nesses métodos, utiliza sempre uma função, tá? Você faz essas operações através de uma função. Ah, Leandro, mas eu já vi integral, derivada de um número. Sim, é uma função constante, tá? Então eu falo sobre diversos tipos de funções, crescente, bionívoca, par, ímpar, composta, logaritmo, exponencial e etc. Aqui entra o capítulo de limites, capítulo 4, que eu defino, falo das propriedades, limite do infinito, continuidade de uma função. Então, entramos na derivada, tá? Para saber derivada tem que saber limite. Então, assim, eu utilizo o limite para definir a derivada e faço diversos exemplos de derivadas por definições, tá? Antes de entrar em diferenciação, que é onde tem os teoremas, tá? Falo sobre derivação sucessiva, regra de L'Hopital, entre outras coisas, velocidade e aceleração. No último capítulo a gente entra em noções básicas de integral, que está aqui em cima, tá? Noções básicas de integral. E eu falo sobre os teoremas de integração, As regras básicas, que eu chamo aqui de regras básicas de antidiferenciação, integrais por partes também. Então, observe capítulo 1, o Johannes Kepler, com uma descrição histórica, Sir Isaac Newton, que eu admiro bastante, esse físico. Aqui está o Leibniz, tá? Então, eu vou passar aqui nesse capítulo, realmente, são noções básicas, tá, pessoal? Por quê? Nos 12 anos que eu leciono cálculo diferencial e integral, eu observei que os alunos, às vezes, eles chegam aqui, no capítulo 4, tá? Que tá lá atrás, vou mostrar para vocês já. Ou seja, ele chega em derivada, integral e em limites, ele até entende o conceito de derivada, integral e limite, tá? Porém, eles apresentam dificuldade na questão básica, nas operações básicas. Às vezes o aluno sabe derivar e integrar muito bem aquelas regrinhas, mas só que quando pega potenciação, multiplicação de potência, então trabalhar com frações, tá? Então é quando que ele trava e não consegue prosseguir. Por isso que eu dedico o primeiro capítulo às noções básicas. Olha que legal, aqui eu falo sobre sistema de coordenadas em 2 dimensões, em 3 dimensões. Eu faço uma analogia com o cinema, convencional, com a tela do cinema convencional e com 3D. Aqui o voxel, o pixel, e aqui é bem legal que tem uma imagem com um número maior de pixels, que é a imagem do símbolo oficial dos profissionais das técnicas radiológicas. E aqui eu tenho com mais pixel do que aí embaixo. Observe que conforme você tem mais pixels, você tem mais resolução, tá? No final de cada capítulo nós temos os exercícios, tá? Vou passar aqui para o capítulo de limite, que eu quero mostrar para vocês aqui. Bem importante aqui, Defino o limite, tá vendo? Definição de limite. Observe, aí entra com as propriedades de limite. Observe que a cada
teoria dada, vem o quê? Uma sequência de exemplos. Esse é o diferencial desse livro. Uma sequência de exemplos, tá vendo? Ó, limite no infinito. E aí, no final, vem os exercícios. E todos os exercícios com respostas, tá vendo? Não são as respostas apenas dos exercícios ímpares ou pares, como em muitos livros de cálculo, tá? Que eu encontro. Esse capítulo aqui, de limite, é bem legal, porque eu faço, observem aqui, ó, dá 0 sobre 0, tá vendo? Dá uma indeterminação. Então eu resolvo a maior quantidade possível de limites que caem em determinação, né? Porque às vezes cai em determinação e você tem como sair. Às vezes não, você tem como sair, né? E então assim, eu faço, acho que umas 7 saídas. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas, né? De limite no que dá indeterminação, né? 6 maneiras de resolver. Coloco ali no exemplo. Eu tenho aqui capítulo de derivada, noções básicas de derivadas. Faço a derivada por definição, que está aqui, ó. Eu defino ela, né? A derivada, tá vendo, ó? Limite Δx tendendo a zero de f de x mais Δx, tá vendo? Uma função, menos f de x sobre Δx. E aí vem sequências de exemplos, tá? Exemplos. Aí passo teoria, sequência de exemplos. Tá vendo? Ó, exemplos. Aqui são as regras básicas de diferenciação. Tá vendo? E aí, aqui são as regras ainda. Então vem exemplos. E no final vocês vão ver, ó, derivado sucessivo, exemplos também. E vocês vão ver no final que vem regra de L'Hopital, que os alunos gostam muito, tá? Aqueles exercícios lá que eu falei, aqueles exemplos de limite no infinito, muitas pessoas têm dificuldades, tá? Em resolvê-los. Tem uma saída usando a regra de L'Hopital, né? Mas para você usar a regra de L'Hopital, você precisa saber limite, derivadas, né? Perdão, precisa saber derivadas. Então, por isso que ele está nesse capítulo aqui. Então, tem bastante exemplo de regra de L'Hopital também. Então, sempre a teoria, exemplo. E no final do capítulo, o quê? Nós temos a prática através dos exercícios e todos com respostas, tá? E o último capítulo, noções básicas de integral. É um capítulo muito bom, aonde eu resolvo aqui as regras de antidiferenciação, né? E eu resolvo cada integral, o máximo possível de integral, né? Que eu resolvo aqui detalhadamente, passo a passo, para vocês saberem como é que se resolve e quando chegar lá no final, nos exercícios, cadê? Tá aqui, ó, poderem resolver, ó. Tá vendo? Bastante exercícios aqui com resposta. Fala sobre integração por partes. Então é um livro que vai apresentar o cálculo de maneira bem tranquila, né? Bem prazerosa para vocês. Não se esqueçam que a prática é fundamental para poder aprender cálculo diferencial integral e outra disciplina também. Espero que vocês tenham gostado. Abraço e paz. Tchau, tchau.